finalizar o exercício com a explicação detalhada, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui a correção do último exercício da lista 2, né, sobre lógica de Latter, a última lista que a gente trabalhou aí. Ficou faltando fazer o último exercício, nós vamos resolver ele no papel primeiro, e depois nós vamos fazer o teste no CAD-SIMU, que foi que a gente está se familiarizando com o sistema, tá bom? Boa noite, Antônio. Então vamos lá, ó. O sistema já tá o problema já está na tela de vocês aí. Basicamente a gente tem uma estufa e nessa estufa a gente tem a necessidade de manter a temperatura numa faixa de valores específica, né? Ou seja, entre 45 e 60 graus. A gente tem dois termostatos instalados nessa estufa. Um termostato chamado de T1, que ele vai sempre para nível alto quando a temperatura está igual ou maior que 45 graus. O segundo termostato, chamado de T2, sempre vai para nível alto, ou seja, ele é igualado a 1, quando a temperatura é igual ou maior que 60 graus Celsius. A gente vai utilizar esses dois termostatos para medição de temperatura e nós vamos ter que controlar o funcionamento de dois equipamentos, um aquecedor e um resfriador, tá? Além disso, o sisteminha vai funcionar a partir de um botão de liga e desliga. Ó. E além do botão de liga e desliga, do aquecedor, do resfriador e dos dois termostatos, ele também vai ter dois sinalizadores. Um para indicar quando o sistema está ligado, outro para indicar quando a condição impossível foi alcançada. Tá bom? Então, o que é interessante desse sistema? Quero que vocês percebam, por exemplo, que esse exercício, se a gente deletasse essa tabela, o exercício era o mesmo e a gente conseguiria fazer ele da mesma forma. Essa tabela é só uma forma de facilitar a visualização de como que o sistema vai funcionar. E é uma ferramenta que vocês podem usar para resolver problemas. Então você vai trabalhar aqui, ó, montando a tabela com todas as entradas e com todas as saídas que o sistema tem, né? No nosso caso aqui, a gente não colocou todas as entradas e todas as saídas, mas foi colocado somente os dois termostatos e os dois equipamentos responsáveis pela modificação de temperatura. Porque os dois termostatos influenciam no funcionamento deles, tá? A questão aqui é a seguinte: eu tenho 4 condições possíveis para dois termostatos, que é os dois estarem em 0, os dois estarem em 1, um estar em 0 e o outro em 1, ou um estar em 1 e o outro em 0. Né? 4 condições possíveis, sendo que a gente tem dois dispositivos diferentes. É interessante a gente perceber aqui, ó, que uma dessas condições é uma condição impossível. Está na minha segunda linha de dados da tabela, né? Ou na terceira linha, contando o título da tabela. O que significa essa condição impossível? O que vocês entenderam dessa condição impossível? Que
no meu entendimento, que nenhum nem outro vai funcionar. Beleza, Marcelo. Perceba o seguinte, Antônio Arthur, alguma consideração? Não, meu raciocínio é na linha do Marcelo aí mesmo. Beleza. Observe o seguinte, ó, quando a gente está falando de funcionar, então basicamente a gente está falando que a gente vai ligar ou desligar os elementos de saída, né? Percebam que na coluna dos elementos de saída, o meu resultado aqui é x. Resultado x, a gente pode falar que é indefinido, né? Ou que não interessa. Então, quando a gente fala que é uma condição impossível, a gente não está falando nem com relação ao funcionamento dos dispositivos de saída. Na realidade, eu estou falando com relação à condição dos dispositivos de entrada, ok? A condição dos dispositivos de entrada está me dando ali que T1 é zero. Se T1 é zero, isso significa dizer que a temperatura é menor que 45 graus Celsius. T1 é zero, sinal que a temperatura é menor que 45 graus Celsius. Mas eu tenho um segundo termostato no mesmo ambiente. Esse segundo termostato está programado para um valor de temperatura diferente, que é de 60 graus, e ele está me dando nível alto, ou seja, ele está me afirmando que a temperatura é maior que 60 graus Celsius. Aí eu faço a pergunta para vocês: existe alguma condição de temperatura no mundo que ela é menor que 45 e maior que 60 ao mesmo tempo? Conseguiram entender o paradoxo do que eu estou falando? Ou é um ou é outro, os dois ao mesmo tempo não tem condições, né? Sem jeito, né? Basicamente, eu estou falando que eu tenho um único número, que ele está para cá na nossa contagem e que ele está para cá na nossa contagem ao mesmo tempo. Porque se eu tiver essa leitura de sensores aqui, se eu tiver essa leitura de termostatos, a leitura está me falando isso, ó. A sua temperatura é uma temperatura menor que 45 e maior que 60. Opa, peraí. Isso aí não existe. Tem alguma coisa errada. Então, essa condição impossível, a gente não vai trabalhar com dispositivo de saída, tá? Se ela é impossível, ela nunca vai acontecer. Então, o dispositivo de saída continua funcionando da forma que ele já estava funcionando antes. Então, essa condição impossível, ela não influencia no funcionamento destes dois dispositivos de saída, tá? O problema me coloca uma outra situação para ela, né? O problema me coloca a situação de que, se isso acontecer, eu vou ligar um sinalizador, né? Eu vou ligar uma lâmpada, né? Sinalização visual para indicar que tem alguma coisa errada. Ou o meu sensor está quebrado, ou a conexão está quebrada, ou desconectou algum fio, ou quebrou algum fio, ou tem ou o meu instrumento está medindo de forma equivocada, porque ele está me dando um resultado que é impossível de acordo com a natureza, né? Então a gente vai colocar uma lâmpada para sinalizar isso, tá? Mas essa condição impossível não vai influenciar no funcionamento do aquecedor e do resfriador, tá bom? Por quê?
ela não acontece. Se ela não acontece, eu não preciso tratar ela. A não ser que o meu exercício peça, né? Igual pediu aqui, para ter uma sinalização de impossível. Ok? Então vamos lá. Vamos para o nosso lab. Apagar um pouco da bagunça aqui e vamos para o ladder. O que eu quero que vocês percebam no ladder, primeiro são as nossas entradas, tá bom? Termostato T1, que vai ser positivo quando for ladder, né? Termostato T1, que vai ser positivo quando a temperatura é maior que 45 graus, tá? E termostato T2, que ele vai para nível alto quando temperatura maior ou igual que 60 graus. Além destes dois dispositivos de entrada, eu tenho dois botões, né? Já que o enunciado pediu que eu tenha um funcionamento com o botão liga e desliga. Tá bom? Como saída, meu aquecedor A, meu resfriador R e as duas lâmpadas que o enunciado me pediu. Uma para indicar que o sistema está ligado, está funcionando, e outra para indicar a condição de impossível, tá? Eu chamei a minha condição de impossível de X aqui, tá bom? Coloquei aqui, ó, os nomes de cada instrumento, de cada dispositivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu diagrama ladder é construir uma lógica responsável por ligar a lâmpada, ou seja, por falar que o dispositivo está em funcionamento. E é aquela lógica básica que a gente tem de contato de selo, tá bom? Meu botão de liga. Só viajei aqui no. Só viajei aqui no, na minha lógica, né? Meu botão de liga. Agora sim, né? Meu botão de liga responsável por acender a lâmpada. Depois que a lâmpada é acesa, fecho o contato de selo em cima do botão de liga. Não tem problema se esse botão for desligar, for solto, né? Deixar de ser pressionado. A lâmpada continua acesa. Ela só vai apagar no momento em que o botão de desliga for pressionado, tá bom? Então a lâmpada vai acender. Percebam aqui que eu tenho um botão de liga para o sistema, mas que eu estou usando ele só uma vez. Porque todo o resto do sistema, apesar de depender do botão ter sido pressionado e do sistema ter sido ligado, a condição que eu estou usando é se a lâmpada está acesa ou se a lâmpada está apagada. Tá? Então eu não preciso sair fazendo a lógica de contato de selo, liga e desliga em todo o meu processo, em toda a minha lógica. Eu posso simplesmente usar a lâmpada. Porque se a lâmpada está ligada, o sistema está ligado. Se a lâmpada está desligada, o sistema está desligado. Então, basicamente, eu vou funcionar tudo somente se a lâmpada está ligada. Tá bom? Então, é isso que eu fiz nessas três primeiras partes aqui, ó. Tudo vai funcionar somente se a lâmpada estiver ligada. Tá bom? Então, vamos fazer uma análise do nosso segundo degrau aqui. O nosso segundo degrau é um degrau que trata do funcionamento do aquecedor. Então, basicamente, eu quero ligar o aquecedor. Quando o aquecedor vai ser ligado? O aquecedor será ligado
quando a temperatura for menor que voltando lá, para a gente só ver nossa tabelinha, a gente quer manter a temperatura entre 45 e 60 graus. Então, a gente tem uma informação aqui de quando o aquecedor vai ser ligado. O aquecedor só vai estar ligado nessa situação, tá? Ele só vai estar ligado nessa situação. Então, a gente vai ter o aquecedor ligado quando a temperatura for menor que 45 graus Celsius, vírgula. Ou seja, quando T1 igual a zero e T2 também for igual a zero. Feito? Para eu permitir que exista continuidade lógica e que a gente tenha corrente chegando no aquecedor para ligar esse aquecedor, sabendo que T1 é zero e T2 é zero, eu preciso, portanto, então, que T1 e T2 sejam dois contatos normais fechados, tá? Outro detalhe, se T1 é zero, é óbvio que D2 é zero. Por quê? Se a temperatura está abaixo de 45, é lógico que a temperatura está abaixo de 60, né? Vocês poderiam fazer sem o T2, fazer só com o T1? Poderia. Ia funcionar da mesma forma, tá? Quando eu coloco o T2 ali, eu garanto um sistema de redundância, né? É uma questão de segurança. Vai que por algum motivo esse sensor T1, meu termostato T1, para de funcionar, começa a me dar uma medida incorreta e a gente passou de 45 graus e ele continua mandando resultado zero. Se isso acontecer, o meu aquecedor nunca seria desligado, tá? Quando eu coloco o T2 aqui, eu tenho uma segurança de pelo menos ele ser desligado depois de chegar em 60 graus, tá bom? Então, quando eu coloco o T2, é o que a gente chama de redundância. É uma garantia de segurança. Se eu não colocar o T2, funciona. A questão lógica funciona, desde que nada falhe. Mas a questão lógica funciona, tá? Ah, professor, se eu não tivesse o T2, não tinha como eu garantir a redundância. Não tinha, mas você tem o T2, né? Então, sempre que você puder garantir redundância, garantir a segurança de funcionamento do sistema, é bom garantir, né? A gente sabe que software não falha, o hardware falha. O hardware está sujeito a interferência externa, né? O software não falha. Então, você garantindo ali, você tem uma segurança maior no seu processo. A gente nunca quer que o processo falhe, que o processo produza incorretamente, porque tudo isso é prejuízo, né? Tanto de produção equivocada que vai ser descartada, quanto de parada para manutenção, né? Então, quando vocês puderem garantir redundância, garantam, tá bom? Terceira linha do meu ladder, da minha escada, né? Terceiro degrau da minha escada, eu estou tratando com relação ao resfriador. Então, a minha ideia aqui é quando que o resfriador vai ser ligado. Basicamente, então, o resfriador vai ser ligado. Voltando lá no na nossa tabelinha de auxílio,
o resfriador vai ser ligado nesta condição aqui, ó. Ou seja, o resfriador vai ser ligado quando ultrapassar 60 graus Celsius, né? Portanto, ele vai ser ligado quando a temperatura for maior que 60 graus Celsius. Ou seja, quando T1 for 1, quando T2 for 1. Tá? A mesma ideia, pessoal. Eu não precisaria de T1 aqui. Só com T2 ia funcionar. Por quê? Se a temperatura é maior que 60, automaticamente ela é maior que 45. Não tem como ter uma temperatura maior que 60 que não seja maior que 45, né? Mas eu fiz questão de colocar o contato de T1 aqui para garantir redundância, tá? Outra questão, eu estou inserindo contatos que são desnecessários para a lógica funcionar? Estou. Isso começa a ser um problema quando eu tenho um programa muito grande, muito extenso, e que eu preciso ganhar em velocidade de varredura e que eu preciso otimizar em custo de memória. Aí nessa situação, como são requisitos críticos, eu começo a parar de pensar em redundância, tá? Se eu não tenho memória para gastar, eu vou fazer a lógica básica de funcionamento. Ou se eu quero um sistema que leia extremamente rápido, eu não posso perder o ciclo de varredura, senão eu não posso perder tempo no ciclo de varredura, senão eu vou perder alguma informação que possa estar chegando e eu talvez não esteja pegando, então eu não vou colocar mais uma instrução ali para ser executada, ok? Então tudo aí particularidade de projeto, particularidade de CLP, tudo precisa ser analisado, tá? Para ver qual que é a melhor solução proposta. Feito? Então, nesse ponto aqui, eu já estou ligando o aquecedor do jeito que eu quero, eu já estou ligando o resfriador do jeito que eu quero, e a última coisa que eu vou tratar aqui é aquela condição impossível, né? A condição impossível vai acender a lâmpada. A lâmpada de impossível será acesa quando os termostatos identificarem uma temperatura menor que 45 graus e maior que 60 graus Celsius, né? Nós não estamos falando de ângulo. Simultaneamente. Portanto, quando T1 igual a zero e T2 igual a 1. Tá? Quando T1 igual a zero, está trocado aqui também, ó. Quando T1 igual a zero, eu garanto continuidade lógica aqui. Quando T2 igual a zero, eu garanto continuidade lógica aqui. Se o sistema estiver funcionando, quando T2 igual a 1, tá? Quando o sistema estiver funcionando, eu garanto continuidade lógica na lâmpada. Certo? Então, quando isso daqui acontecer, quando a minha condição de impossível for identificada pelos meus sensores, eu vou acender uma lâmpada falando assim, ó,
a condição que não era para acontecer nunca está acontecendo. Então tem alguma coisa errada, tá? Dúvidas, pessoal? Professor, eu mandei para você. Você chegou a dar uma olhada? Você mandou o que, William? Esse trabalho aí. Você quer saber se eu recebi ou Se estava certo? você chegou a simular os seus programas? Eu não consegui baixar esse simulador, nenhum desses, professor. Ontem eu disponibilizei o CAD Simu. Você está para o computador ou por celular? Então agora, no momento, eu com o celular, mas eu tentei baixar o que você mandou ontem, mas não consegui, não. Eu disponibilizei o CAD Simu. O Gabriel tá aí hoje? Não sei também se o Gabriel tentou, né? Não tá aqui hoje, não. Mas não sei se alguém tentou baixar pelo link que eu disponibilizei no Classroom lá. Vocês vão precisar de um programinha de descompactação de arquivos, tá? Pode ser isso que talvez esteja faltando. Tá bom? Ah, bom, vou ver se eu dou uma olhada nisso. Né? Beleza. É interessante, William, vocês fazerem a simulação para entender, tá? Entender, inclusive, pequenas modificações que vocês possam fazer no programa, se funciona ou não, tá? Vamos para o CAD Simu, então? Fazer essa montagem lá? Ô, Lucas, Oi. na última linha de comando aí, ficou T2 aberto e T1 fechado. Isto. Tá ao contrário da resolução que você tinha mandado antes pra gente. Tá, eu mudei aqui agora, não sei se Mudou vocês agora, chegaram né? a perceber. Eu fiz essa mudança aqui agora, né? Realmente tava ao contrário, tá bom? Ah, mas mesmo assim eu posso colocar T1 primeiro, não tem problema não, né? A ordem Contanto aqui que não. seja... O único problema que eu tinha aqui é um estar aberto e outro fechado, Tá, beleza. tá? A Obrigado. ordem sem problema nenhum, é aquela ideia de porta-end. Se eu Ok. fizer a end de ABC, BCA, CBA, tanto faz. Tá? O meu equívoco aqui foi no contato normal aberto, normal fechado, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Deixa eu interromper então o PowerPoint e vamos para o CAD Simo. Quando estiver na tela, vocês me dão OK aí. Ok. Ó, é o mesmo exercício 2 que a gente trabalhou ontem, tá? Então vamos fazer a modificação dele aqui. Eu vou tirar esse interruptor e eu vou tirar esse interruptor para eu acrescentar duas botoeiras não retentivas para representar o nosso botão. Ok? Botão de liga, botão de desliga. Tá bom? Então, botão de liga, que eu chamei lá na resolução de exercício de BL, e o meu botão de desliga, eu chamei de DD. Tá? Os dois termostatos, como depois que a temperatura passa de 40, se a temperatura não diminuir, ele mantém o nível alto, eu vou deixar representado aqui como interruptores. Então, meu T1 e o meu termostato 2. Certo? Na minha saída, vou representar tudo por lâmpadas. Tá joia? Só que a minha primeira lâmpada vai ser o meu aquecedor. A minha segunda lâmpada vai ser o meu resfriador. A minha terceira lâmpada é a minha lâmpada L, que indica quando o sistema está ligado. E a minha quarta lâmpada é a minha lâmpada X, que indica a minha condição de impossível, perfeito? Vamos reproduzir
o diagrama ladder que a gente resolveu à mão, mas vamos reproduzir ele aqui no CAD Sim. Então, primeira linha, ó, aquela ideia, vamos reproduzir primeiro a parte gráfica dele, esqueçam entradas e saídas, tá? Então, a primeira linha dele, eu tenho aquele sisteminha de liga e desliga básico, perfeito? Na segunda linha, eu vou precisar adicionar mais dois contatos, né, referentes aos meus termostatos. Na terceira linha também vai ocorrer isso. E na quarta linha também. Só que na terceira são dois normais abertos e na quarta um normal aberto, um normal fechado. Então, só repassando o cá de cima o que a gente resolveu na mão. Beleza. E agora eu vou colocar o nome das entradas aqui. Ó, aqui também tem um botão de liga. A gente tem que substituir. Então vamos lá, ó. Minha primeira entrada aqui, estou lá no primeiro degrau. É o meu botão de liga BL. Meu botão de liga BL está conectado na entrada I1. Então, I1. Meu botão de desliga BD está conectado lá na entrada I2. E o que eu estou ligando aqui é minha lâmpada. Minha lâmpada está conectada cá na entrada, desculpa, lá na saída Q3. Então, Q3. O meu contato de selo é com a própria lâmpada, que está em Q3. Perfeito? Não substituir o botão também não. Segunda linha. Eu dependo sempre de Q3 para tudo tá ligado. Então, eu já vou substituir o Q3 no começo de todas as linhas aqui para garantir que esteja funcionando. Tá? E na segunda linha, eu quero verificar o funcionamento do aquecedor. Ou seja, eu vou controlar o funcionamento do aquecedor. O meu aquecedor está ligado aqui, ó, em Q1. Aqui já está Q1, perfeito, certinho. Eu só preciso fazer minha referência aos dois termostatos aqui, né? Meu termostato T1 está em I3. Meu termostato T2 está em I4. Para vocês observarem aqui, ó, T1, T2. Perfeito? Terceiro degrau. Eu quero controlar o resfriador. O resfriador está aqui embaixo, ó, na saída Q2. Então, Q2 aqui já está certinho. Tanto termostato 1 que está na saída I3, quanto o termostato 2 que está na saída I4 são contatos normais abertos pela nossa resolução. E por fim, eu vou indicar minha condição de impossível. Minha condição de impossível está ligada lá em Q4. Percebam aqui, ó, minha condição de impossível. Então, Q4. Tá? Minha condição de impossível acontece quando Q2 é nível alto
e o meu T2 está ligado na minha entrada I4. E quando o meu T1 é nível baixo, e o meu T1 está ligado na entrada I3. Perfeito? Exatamente o sisteminha que a gente tinha montado, né? À mão. Então vamos tentar baixar um pouquinho aqui, a gente conseguir visualizar melhor as lâmpadas. Rodando, CLP energizado. Percebam que não tem nada ligado aqui, né? Por quê? Eu não apertei o botão de liga, eu só coloquei equipamento na tomada. Mas eu não apertei o botão de power dele. Então eu vou chegar lá na minha botoeira de liga, botão de liga, liguei. Soltei a botoeira. Perceba que nesse momento, ó, no momento em que eu pressiono a botoeira, lá na minha primeira linha, no meu primeiro degrau do ladder, o I1 passa a ficar azul, permitindo continuidade lógica até ligar Q3. Q3 é a minha lâmpada. Então percebam aqui na saída do meu CLP que Q3 é energizado. Quando eu solto o meu botão, o I1 perde a continuidade lógica. Mas o contato de selo Q3 mantém o sistema ligado. Tá? A única forma de eu desligar esse sistema é através do botão desliga, que vai impedir a continuidade lógica lá no contato I1 da primeira linha. Quando eu pressiono o botão de desligar, tudo apaga. Certo? Como a gente quer analisar o sistema ligado, o sistema ligou. Né? Sistema funcionando. A gente está numa temperatura ambiente, uma temperatura ambiente é menor que 45 graus. Se a temperatura está abaixo de 45 graus, liga o aquecedor. Percebam que o aquecedor está ligado aqui, ó. Ok? No momento em que aqueceu até chegar em 45 graus, o que acontece com o meu T1? O meu T1 muda de estado. Ele sai de 0 para 1. Então perceba que o meu T1 está ligado lá na entrada I3. Quando eu mudo ele de estado, indicando que a temperatura chegou em 45 graus, a minha entrada 3 do CLP, que é a que está associada a ele, vai para nível alto. Nesse momento, o aquecedor é desligado. Porque quando chega em 45 graus, o aquecedor não precisa mais ser ligado. Tá? Supondo que a temperatura continuou aumentando, a gente está num dia muito quente, como é uma estufa, a estufa não perdeu calor, a temperatura continuou aumentando. Aumentou até o ponto em que atingiu 60 graus. Quando essa temperatura atinge 60 graus, o meu termostato 2 é acionado. Quando o termostato 2 é acionado, o meu resfriador liga. Então, a lâmpada de indicação do meu resfriador está ligada, acesa, indicando o funcionamento dele. Tá? Como começou a resfriar, a temperatura vai baixar de 60. Ok? Por algum motivo, falha técnica de hardware, chegou um momento em que a temperatura ultrapassou 60 graus, mas o termostato de 45 não funcionou, não ativou. Aí ele ligou a nossa lâmpada de impossível, né, a nossa lâmpada X. Percebam que a lâmpada de funcionamento L nunca foi desligada, porque o sistema está ligado o tempo todo. Né? O controle está ligado o tempo todo. Tá? Quando a lâmpada de impossível foi ligada, automaticamente todo o sistema de resfriamento e aquecimento foi desligado. Né? Indicando assim, opa, para tudo porque tem alguma coisa errada.
o que está errado precisa ser corrigido para a gente voltar a funcionar. Basicamente é essa a ideia, né? Depois que o sistema volta a operar normalmente, o funcionamento é exatamente o que a gente já descreveu. Esfria quando está acima de 60 e esquenta quando está abaixo de 45. Chegou o final do dia, a gente ou terminou o cultivo do que estava naquela estufa. Para economia de energia, a gente pode ir lá na botoeira de desligar e desligar todo o sistema, tá? Dúvidas, pessoal? Pessoal, estão me Deu para ouvindo? entender. Ô, Lucas, eu fiz a simulação no CAD-Simo, mas só que as minhas saídas eu fiz e refiz umas 3 vezes. As lâmpadas não acenderam. Alguma coisa que está acontecendo no contato na minha montagem. A entrada está normal, está certinha, mas a saída não está acionando. Eu vou ter que refazer de novo. Tira um print para mim, Marcelo, manda no meu e-mail. Tá, beleza. Ou então ou então faz o seguinte, salva o programa e manda no meu e-mail. Tá, o arquivozinho, né? É mais prático do que o print. Tá, beleza. Tá Não, joia? tranquilo. Ok, obrigado. Pessoal, mais algo? Tentem fazer essas simulações no CAD-Simo, tá? Eu vou disponibilizar os 3 programinhas para vocês também, os 3 que a gente montou aqui, para mesmo que vocês tenham dificuldade de montar, para que vocês pelo menos simulem ele no CAD-Simo e entendam o funcionamento. Porque na semana que vem eu já vou começar com a parte de contadores. Então a gente já vai inserir um elemento novo na nossa lógica aí, tá bom? Que é o elemento de contagem. Beleza? Ok, Lucas. Nos vemos então agora, segunda-feira, né? Dia 16. Até lá, turma. Boa noite. Ok, boa noite, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Lucas.